Na história, podemos observar grandes exemplos de mulheres guerreiras, inovadoras e fortes. Carmen Miranda foi a primeira artista multimídia do Brasil. Evita Peron, grande líder política na Argentina. Também podemos citar Madre Teresa de Calcutá, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. A heroína de Dois Mundos, Anita Garibaldi. E como esquecer a tão importante Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica cearense que lutou durante 20 anos para ver o seu agressor preso. No programa de hoje, Feminicídio em Debate. Mulheres traumatizadas, amedrontadas e subjugadas. As consequências da violência contra a mulher são muitas e os números assustam. Nós fomos ouvir o delegado titular do Departamento de Homicídios e Proteção à Mulher, Dr. Adroaldo Lopes, para saber que ações podem ser tomadas para proteger as mulheres de tanta violência. Para discutir o que está sendo feito sobre o assunto, convidamos a coordenadora estadual de enfrentamento à violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça e criadora do Botão do Pânico, doutora Hermínia Azuri Silveira, e a professora titular de Direito Penal da FAESA, Magali Fávaro. Sejam bem-vindas. Doutora, por que um número tão alto de mulheres agredidas, principalmente por seus companheiros? Porque isso é histórico, é cultural. E toda essa cultura, ela vem mudando paulatinamente. E nós sabemos que é difícil mudar uma cultura de um dia para o outro. Por mais que implementemos políticas públicas adequadas, eficazes, mas a cultura depende, tudo passa pela educação. Eu, inclusive, costumo dizer, quando me fazem essa pergunta, que tudo passa pela educação. Então, essa mudança de cultura depende do alcance da educação de um povo, de determinados temperamentos, determinadas pessoas. E homens que vieram de uma cultura machista, ela tende a se reproduzir, daquilo do pretérito, tende a se reproduzir nos dias de hoje. Isso vem de família, vem de filhos. É por isso que nós lançamos no Tribunal de Justiça uma cartilha para o ensino fundamental com este contexto de mudança de cultura, para que esses meninos hoje, que são criados no ambiente de violência doméstica, não sejam futuramente uns agressores do futuro, né? As meninas também, que vivem nesse ambiente, certamente no futuro serão as meninas mulheres subservientes, mulheres submissas. E isso acontece independente da classe social, né, doutora? Porque muita gente pensa que só mulher pobre que apanha, né? Mas a gente sabe que não é isso que acontece. E muitas vezes essas mulheres não conhecem os seus direitos ou têm medo de denunciar os seus agressores. Pode ser essa uma das causas, algumas das causas pelo qual isso continua a acontecer? Há uma complexidade muito interessante e ao mesmo tempo triste nesse mistério. Porque há mulheres, não escolhe classe social, violência doméstica não escolhe classe social. É uma utopia se imaginar que é só de classe média baixa, não existe isso. Nós já tivemos na coordenadoria do Tribunal de Justiça mulheres de classe média alta
que não tiveram coragem de ir até uma DEAN para não se expor, para não expor a família, o bom nome da família. E existe aquela característica que, inclusive, já fiz um estudo sobre esse assunto, da mulher que é independente, a mulher que não depende do agressor, a mulher que é vanguardista, a mulher que é provedora até, mas existe uma síndrome que os grandes estudiosos da psiquiatria, da psicologia, eles chamam até, tipo aquela síndrome de Estocolmo, se apega ao agressor, não por amor, mas por uma questão de até mesmo insegurança, que é um dos requisitos, do pressuposto dessa síndrome que eles costumam dizer, de que ela não acha que se ela sair daquele ambiente, ela vai perder os filhos, ela vai perder isso, ela vai perder aquela sensação de fobia, ao mesmo tempo de sensação de perda. Então, essa mulher precisa ser trabalhada, é preciso que alguém cuide dela, que o Estado cuide dela, que a justiça cuide dela, que as pessoas que estão em volta olhem para ela, e isso é que nós estamos fazendo. Professora, após a denúncia feita, quais são as medidas tomadas? Quando a mulher vai até uma delegacia e representa contra o seu agressor, a delegada de polícia tem que, no prazo de 24 horas, remeter o procedimento, o pedido de medida protetiva, ao juiz titular. Esse juiz, então, tem o prazo de 48 horas para deferir esse pedido, que na 99% dos casos ele é deferido. E entre essas medidas estão a possibilidade de afastar o agressor do lar, de afastar o agressor da própria mulher, dos parentes dessa mulher, das testemunhas do caso. Também é possível deferir alimentos provisórios, deferir a suspensão da visitação dos filhos em relação com o pai agressor e até a posse de arma, se porventura esse agressor tiver. Então as medidas são muitas, são eficazes, normalmente saem no prazo correto, de 48 horas, é muito rápido. O oficial de justiça vai até a casa da mulher e intima essas duas partes, agressor e vítima, para que eles tenham ciência do deferimento do juiz. E a Lei Maria da Penha, ela foi ampliada agora ou foi criada uma nova lei de proteção à mulher? Na verdade, a Lei Maria da Penha é uma lei, a 11.340, e o que se criou agora foi uma figura a mais do homicídio qualificado, que a gente chama de feminicídio. O fato de matar uma mulher agora em razão do gênero, ou seja, pelo fato dela ser mulher, na situação que ela se encontra na sociedade, tornou-se crime hediondo. Isso não tem relação direta com a Lei Maria da Penha. É, na verdade, um desdobramento, mas a Lei Maria da Penha, por incrível que pareça, não veio tipificar condutas criminosas. Ele veio dar maior visibilidade da violência, veio trazer um procedimento específico para os casos de violência doméstica e algumas matérias pontuais. Mas o feminicídio é uma lei em separado, criada agora, sancionada no dia 9 de março, que visa tratar como hediondo, um crime mais severo, com um tratamento bem mais rigoroso, aquelas pessoas que matam mulheres em razão de serem mulheres. E isso envolve não só o homem no polo ativo, não só o homem pode ser condenado por feminicídio, mas uma mulher também que mata a outra em razão do gênero, no caso, por exemplo, de um par homossexual. A medida protetiva não impede que a mulher seja agredida. Na teoria, deveria proteger a mulher. Mas, infelizmente, na prática, nem sempre acontece dessa forma. O que mais poderia ser feito para dar uma segurança maior às mulheres que sofrem com a violência doméstica? Essa resposta você confere no próximo bloco. Voltamos já.
O Em Debate está de volta. E quem responde a nossa pergunta é a doutora Hermínia. Doutora, o que mais poderia ser feito para dar uma proteção maior às mulheres que sofrem com a violência doméstica? Então, o que nós temos, a nossa proposta no Tribunal de Justiça, com nossas políticas públicas que nós estamos implementando, é exatamente uma questão que a lei não prevê, fiscalização das medidas protetivas. Então, o que eu sugeriria nessa hipótese era ampliar essa política pública para todo o Estado. Porque eu dentro do próprio Tribunal de Justiça, já recebi mulheres com a medida protetiva rasgada pelo agressor. Se eu te pergunto, quem vai fiscalizar? Qual o contingente policial para essa fiscalização? É impossível, né? Nós não temos como fiscalizar se não criarmos um mecanismo que nós acabamos de, aliás, são uns 2 anos, através desse mecanismo eletrônico, que é comum, popularmente chamado botão do pânico, foi que nós distraímos dali uma coisa que estava na lei ainda sem previsão legal. E aí nós conseguimos ver que realmente deu certo. É uma pena que os gestores ainda não foram despertados para essa... Mas eu creio que o Estado agora está preocupado com essa demanda, essa crescente demanda de violência doméstica familiar, e não tem outra alternativa senão buscar mecanismos e aliar conosco nessa luta. Professora, na entrevista com o doutor Adroaldo Lopes, ele diz que uma forma de mudar esse quadro, né, do Brasil seria investir na educação, para que a gente acabe com essa cultura de que a mulher é submissa ao homem e que ele manda na mulher. Você concorda com essa afirmação dele? Lógico que isso seria a longo prazo, né? Mas você concorda com essa afirmação dele? Plenamente. A ideia inicial de quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor é que ela não perdure para sempre. A intenção é que essa violência de gênero seja extinta em curto prazo de tempo. E o que é essa violência de gênero? É justamente uma criação social dos papéis que cabem à mulher e dos papéis que cabem ao homem. E é daí que vem toda a violência. Criou-se a ideia, através do patriarcalismo, que a doutora Hermínia já disse, resquício de todo o nosso Estado e toda a nossa sociedade, de que o homem foi feito para a rua, para os campos políticos, para os campos do trabalho, e que a mulher foi feita para estar em casa. É por isso que a gente tem tanta dificuldade ainda de ver homens fazendo o trabalho doméstico, mulheres na política, mulheres ganhando o mesmo valor que os homens, porque se tinha a ideia de que o trabalho da mulher era só para complementar a renda familiar. Então, a educação e a educação de berço é a principal forma de combater a violência doméstica. Não adianta nada a gente punir esses agressores sem coibir, sem prevenir essa prática. Porque segregar, manter essas pessoas na prisão não é uma coisa eterna. Eles vão sair, as penas são pequenas, excetuando-se o caso de homicídio. As penas são pequenas, giram em torno de 1 a 3 anos. E esses agressores voltarão ao lar. E tem toda uma política social, uma questão de dependência econômica, uma dependência afetiva que precisa ser trabalhada. Acho que a melhor escolha é, de fato, educar os menores, criarem os filhos de formas iguais, fazer a sociedade entender que a violência contra a mulher, de fato, é um crime e de que a gente tem que tratar todos da mesma forma, com os mesmos direitos e com as mesmas responsabilidades também. E que medidas urgentes poderiam ser feitas para que isso aconteça assim, rápido? Acho que principalmente os trabalhos nas escolas, nas faculdades, o trabalho de boca a boca, de fato, de você chegar ao outro e conscientizar de que pequenas coisas, como lavar uma vasilha ou como permitir que a mulher trabalhe, alcance lugares mais altos no campo profissional, de não haver diferenças entre homens e mulheres, é a principal medida, a principal saída para tudo isso. Doutora Hermínia, com relação ao homem que comete o crime e é preso, ele pode ficar na cadeia de 12 a 30 anos, certo? E durante esse tempo, ele é feito um tratamento especial, um treinamento especial, para que quando ele saia da cadeia, ele não cometa o mesmo erro? Então, é uma preocupação também, não só dos jurisdicionados, mas daqueles que estão
na ponta, digamos assim, né, desse trabalho de prevenção, é trabalhar com o agressor. Mas isso é como eu disse antes, isso vem de uma história. Você tem ideia, em 1917, no Código Civil, primeiro código, a mulher é comparada ao menor. Só em 1932 que a mulher passou a ter direito a voto. Então ela vai alcançando as conquistas paulatinas. Elas fizeram a Carta Constituinte em 88, foi aí que ela conseguiu a igualdade, pelo menos do ponto de vista constitucional. Mas só com a Lei Maria da Penha que houve realmente um avanço nesse aspecto. Então hoje, quando a gente fala em trabalhar com o agressor, da prevenção, é levá-lo a também a conscientizar, a levar uma consciência de uma cultura diferenciada. É tudo aquilo que a professora Magali falou e que nós já falamos historicamente, essas mudanças são paulatinas. Mas há uma preocupação para trabalhar também com o agressor. E esse trabalho é tudo de cima da prevenção. É como ela disse, eu concordo, a segregação não é a solução. Eu acho que a solução está na prevenção. Esse trabalho de prevenção tem que ser feito conjunto. Não só a sociedade civil organizada, mas o governo, propriamente dito, o Tribunal de Justiça, todos os poderes reunidos e a sociedade civil. Então, é um trabalho de muita paciência, é um trabalho, é como eu disse, mudança de cultura não é uma coisa tão simples, mas é possível. Professora, com relação ao homem que é preso, ele bate na mulher, bate nos filhos, mas ele é o homem da casa, é ele quem sustenta a casa. Como que fecha essa conta? Como que a gente pode resolver esse dilema? Na verdade, a sua afirmação nem é tão afirmação assim, porque hoje em dia existem muitas mulheres que governam lá e que de fato chefiam a casa como um todo, sozinhas, por maioria das vezes. Mas nesse caso a conta não fecha, porque se o agressor atinge a mulher e a casa, por exemplo, é dele, ele tem que sair desse lar para a proteção dessa mulher e desses filhos. E por muitas vezes acontece desse agressor voltar para dentro de casa, retornar ao convívio conjugal, em razão da dependência financeira dessa mulher. O que se faz hoje no Tribunal de Justiça e nas varas de violência doméstica como um todo? A gente encaminha essa mulher aos CRAS, aos CREAS, que dão um suporte maior na área social. Bolsa Família, ou às vezes uma ajuda de custo, encaminha essa mulher para cursos determinados no Senai, no Senac, a fim de conduzi-la a uma experiência própria e independente em relação ao homem. Mas eu te digo que a dependência financeira não é a única. Muitas mulheres têm uma dependência emocional do agressor, às vezes não precisam do dinheiro dele, mas têm uma dependência emocional, uma dependência social, porque tem o medo de ser estigmatizada como uma mulher que foi agredida, como uma mulher que é divorciada ou separada, por exemplo. E aí acaba retornando ao ciclo de violência. O que volta no que a gente disse o tempo todo da questão cultural e da prevenção, que é muito mais importante, que deve ser feita com essa mulher desde o berço. Doutora, nós temos visto constantemente casos de jovens que são mortas pelos seus namorados por diversos motivos. A gente pode dar o exemplo da Ana Clara, né, uma jovem de 19 anos, que foi morta pelo seu namorado, um policial até, e que ela sofria ameaças dele e que não denunciou. A senhora acha que, se ela tivesse denunciado, hoje ela poderia estar viva? Com certeza. Eu tenho dito, em todas as vezes que me perguntam acerca da denúncia, eu aconselho, denuncie. Mas não necessariamente pode ser sua vítima. Pode ser aquele que está do lado dela, seu vizinho. Você, se conhece alguém, denuncie. A gente não pode omitir aquilo que está para acontecer. A prevenção é isso também. Então, o que eu sinto em tudo isso que eu tenho acompanhado na mídia com relação a crimes passionais, é exatamente essa falta de coragem de denunciar. Embora a mulher agora ela está mais empoderada para denunciar, porque ela já sabe que existem mecanismos que vão ajudá-la, entendeu? Já não está mais no Brasil colônia, no Brasil república inicial, ela já está num momento onde ela pode ter um acolhimento, onde ela pode ser acompanhada, onde ela pode ser respaldada. Existe uma justiça, existe uma lei. Enfim, o que eu entendo que no momento é necessário que haja esse trabalho de prevenção, é muito relevante. Eu sou pró-prevenção, eu sou daquelas que creio no trabalho da mudança cultural, creio que tudo passa pela educação e é por aí. E esse medo de denunciar, eu agora vejo com menos intensidade do que
alguns anos atrás. As mulheres tinham muito mais medo uns anos atrás do que nos dias de hoje. Elas estão mais empoderadas. Porém, há casos como esse, que até eu achei impressionante ela não ter denunciado, não sei por que razão, mas alguém também poderia ter denunciado, não só ela, não somente ela. Então nós estamos no momento onde nós temos que dizer a todas as mulheres que nos ouvem, agora e sempre, denunciem. Ou aquele vizinho, ou você, ou alguém que viu, denuncie. Porque só assim a justiça vai saber, só assim nós podemos assim, acudi-la, digamos assim, para ajudá-la. Então a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, não necessariamente pela vítima, e pode ser feita também por causa de agressão verbal ou corporal ou qualquer tipo de agressão, né? Qualquer agressão física, patrimonial, sexual, qualquer agressão, entendeu? Qualquer agressão. Tem conhecimento? Denuncie. Porque a falta da denúncia fica exatamente embutida, sem que a justiça conheça, sem que a polícia conheça, sem que, às vezes, a própria família se abstém de denunciar. Os amigos, mas você não vai expor, você não vai nem dizer que é você, apenas comunica, denuncie. Antes do encerramento do programa, assista a esse vídeo do YouTube. Se você foi agredida verbal ou fisicamente, não tenha medo. É importante que você denuncie o seu agressor. Vá até a Delegacia da Mulher do seu município e procure ajuda. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom esclarecermos dúvidas a respeito desse tema tão importante na atualidade, né? Obrigada. Agradecemos também. E é uma oportunidade de falar à sociedade e às mulheres para não deixar de denunciar. E o Em Debate fica por aqui. Você pode indicar um tema para os próximos programas através do e-mail tvfaesa@faesa.br. Até a próxima!